Boa tarde a todos. A gente está começando mais uma sessão daquela live semanal que a gente conversa um pouco sobre os desafios que a gente vai encontrar ao longo dessa semana. É um projeto que eu comecei há umas 3 semanas. Olá, Gabriela, boa tarde, tudo bem? É um projeto que eu comecei há umas 2 semanas. E tem o intuito de compartilhar esse tipo de informação para quem estiver buscando, né? Eu acredito que quem estiver assistindo a live de hoje, ou quem assistir essa live posteriormente, porque ela ficará gravada, tem algum tipo de ressonância e vai se conectar de alguma forma com a lição, a previsão e o aprendizado que a gente está abrindo aqui, certo? Geralmente eu tenho feito essa live dentro da minha sala, dentro do meu estúdio. Hoje a gente está fazendo num ambiente externo, no meio da natureza, aqui da fazenda, onde estou passando os dias de reclusão e pandemia e onde eu vivo atualmente. Então a iluminação ela tá um pouco difusa em algumas partes, mas já fiz uns testes aqui para o momento em que a gente aponta para as cartas e já está tudo ok e visível. Beleza, pessoal? Como funciona? Obviamente a gente não tem como, para quem está chegando agora e é a primeira vez, né? Obviamente não tem como a gente fazer uma previsão exata e específica e particular para todas as pessoas que estão assistindo, certo? Mas a gente consegue abrir um panorama genérico de várias situações e várias tendências em termos de ressonância, em termos de energia, e em termos também de psicosfera, né? Que é aquela junção de pensamento coletivo que a gente tem sobre determinado assunto, ou determinado lugar, ou determinada pessoa, questão, condição ou energia, certo? E a partir de então a gente consegue vislumbrar quais são os desafios, o que a gente deve evitar e o que é interessante que a gente pode investir para tornar a nossa vida mais positiva, mais próspera, mais feliz, mais agradável e estarmos alinhados com a construção desse nosso planeta e a missão que a gente veio fazer aqui na Terra, seja essa missão qual for. Beleza? Bom, então sem mais delongas, vamos começar. Vou abrir uma leitura que se assemelha muito com a Cruz Celta, para quem estuda tarô e leitura de cartas e tudo mais. E vou explicando qual o significado de cada casa à medida que a gente for lendo, qual a sua relação contextual. E no final a gente faz, como de costume, tradicionalmente, uma leitura extra só para a gente corroborar, complementar e confirmar os resultados que a gente teve aqui na leitura. Tá legal, pessoal? Vou apontar agora aqui. Terminei de embaralhar. Vou apontar as cartas para o centro da mesa e aí a gente já começa. Boa tarde, Rosana, tudo bem? Aqui, pronto. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar. Então, a primeira carta que eu vou tirar é a nossa raiz, né? É a nossa significadora. Qual é o assunto, qual é a energia principal, qual é a questão principal da semana, para onde essa bússola vai estar apontando, qual vai ser o norte dessa nossa semana e qual é o assunto principal, ok? Que é, novamente, o diabo, certo? Na semana passada, para quem acompanhou a live, assista a live, já fica o convite para assistir a live da semana passada, que o tema central foi esse arcano maior de número 15, que é o diabo, que fala sobre os nossos desejos, fala sobre as nossas necessidades materiais, principalmente, né? Que são elas os nossos sonhos materiais, o sexo, as paixões, os desejos materiais e afetivos, a gana que a gente tem de conquistas e tudo mais, isso numa perspectiva positiva. E numa perspectiva não tão construtiva assim,
o diabo, ele é a nossa criança ferida, né? Que é autocentrada, que é egocêntrica, que ela é materialista demais, que ela é preocupada demais com as questões individuais e pouco preocupada com a coletividade. No contexto da semana passada, a contraparte, que vai ser a próxima carta que eu vou tirar para a gente refletir, né? Porque são reflexões, não é uma tirada divinatória, né? A contraparte dele foi o valete de ouros. Então, isso significou que o investimento de energia estava nas nossas mãos, né? O diabo, ao mesmo tempo que ele proporciona essa coisa da criança ferida, da necessidade de voltar os olhos única e exclusivamente para o seu próprio umbigo, de realizar os seus desejos, custe o que custar, inclusive de maneira antiética, dependendo do contexto e tudo mais, né? Se a gente tiver como direcionar essa energia do diabo para o lado positivo, né, a gente consegue ter, de fato, o viés construtivo dessa carta, que é a gana, o desejo, a paixão, o incentivo e aquela força bem ariana de realização, de entusiasmo e de inspiração, que inclusive na semana passada era a energia que estava vigente, porque a gente tinha um stellium em Áries, né? Para quem curte astrologia, a gente tinha um alinhamentozinho de planetas, dentre eles os 3 elementos principais da astrologia, que são Sol, Lua e, no caso, os 2, né? E no caso o terceiro elemento, que era Marte, que é o planeta de Áries também. Então, isso tinha tudo a ver. E na semana passada, assistam a live para vocês se aprofundarem mais. A gente estava falando sobre a canalização dessa energia de maneira construtiva para a gente realizar nossos objetivos de forma positiva. E agora, qual será a contraparte disso aqui para essa semana? A contraparte é o 8 de ouros. Novamente, uma situação semelhante, tá? Então, o valete de ouros, ele fez o movimento de iniciar, juntamente com essa energia do diabo, né? De iniciar algum processo, de iniciar algum movimento. E aqui, valete de ouros, 8 de ouros, um movimento igualmente material, tá? Que está no nosso plano material. Na live passada, a gente também falou sobre a importância do aspecto espiritual, do aspecto emocional, do aspecto material estarem equilibrados para que a gente consiga ter um desenvolvimento e uma construtividade real aqui nesse planeta, né? Então não é só uma questão meramente materialista, né? Porque aqui a gente está falando sobre numa perspectiva espiritual de crescimento dentro do planeta, sobre quais são as lições para nossa alma, tá? Então, o que essa mandala está querendo dizer para a gente é que nesse momento, que começou na semana passada e que pelo que a gente está vendo ele segue nessa semana, nesse momento a questão material ela é importante, não sei porquê, provavelmente a gente vai descobrir, a gente vai ter uma pista, né? Mas a tendência aqui é a sua importância para conseguir viabilizar e facilitar os processos espirituais e os processos emocionais também, tá? Então, na semana passada, a gente teve o diabo com a contraparte do valete de ouros. Então, era o início de alguma coisa. A energia de início, de entusiasmo, de jovialidade, isso tudo estava bem presente. O 8 de ouros, ele já é o momento em que você já iniciou sua obra, em que você dá um passo para trás e que você decide avaliar como que aquela obra está. Aliás, você já fez a avaliação de como que aquela obra está, certo? Provavelmente nessa semana, todo e qualquer processo de ordem material que foi iniciado, ele, além dos esforços iniciais, também já começou a ser feito os seus esforços de análise, certo? Para saber como esse projeto, como essa situação, ou como essa questão ela vai se desenvolver ao longo do tempo, né? E agora a mandala, essa semana, ela abre energia convidando a gente para começar a lapidar esse processo, tá? A organizar esse processo nos trilhos, seja ele qual for que esteja acontecendo na sua vida aí. E de que maneira isso vai se mostrar para a gente? Através de desenvolvimento, fertilidade, progresso, certo? E crescimento positivo
tá? Então, novamente, essa mandala, ela, apesar dela ter um diabo no centro, que para muita gente é uma carta negativa e que está no caminho da dor, né? Porque está no caminho da dor em alguns livros. A perspectiva dessa mandala, ela volta a ser positiva, tá? Agora, questionando o que eu acabei de falar, não existem arcanos positivos e arcanos negativos. A gente precisa lembrar que todos os arcanos, eles são facetas de nós mesmos, tá? Ao mesmo tempo que o diabo, ele representa essa coisa dual da nossa criança ferida e ao mesmo tempo também da nossa criança inspiradora, entusiasta, entusiasmada, né? Ansiosa para fazer a coisa começar, para fazer a coisa acontecer e tudo mais, né? A gente também tem outras facetas que tem a ver com os outros arcanos maiores, certo? Então a gente tem esse diabo dentro da gente mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem essa imperatriz, tá legal? A imperatriz, mais uma vez, esse é o tarô de Marcélia, né? Voltando para a simbologia principal, ela está usando o cetro, que significa que ela tem o poder, que ela tem o controle, só que ela está usando o cetro na mão esquerda, tá? O controle e o poder não é a coisa mais importante. O mais importante que ela está usando é a defesa através da sabedoria. Ela tem um escudo na mão direita que tem uma águia pintada. Dentre as simbologias da águia, eu vou usar a simbologia dos índios norte-americanos, né? Do xamanismo norte-americano. A simbologia da águia é a do espírito, né? É a visão à distância, que enxerga tanto os aspectos materiais como os aspectos espirituais. Então, olha só, o que a imperatriz nos traz? Que essa questão material, ela precisa de entusiasmo, ela precisa de lapidação. O trabalho que começou semana passada, ou de repente se você ainda está começando esse trabalho, né? Mas aqui pela contraparte é um trabalho que você já vai ter que começar e lapidar ao mesmo tempo com o bonde andando, né? Esse trabalho, além da perspectiva material, ele precisa ter uma perspectiva espiritual e de crescimento e desenvolvimento a longo prazo, tá? Porque é assim que a imperatriz enxerga. Mas essa questão da imperatriz, ela vai ser mostrada. E esse alinhamento e essa condição de estar relacionada a uma ordem espiritual, né? a algo maior, não é algo meramente material, tem um objetivo maior, né? Isso vai ser mostrado através do crescimento desse trabalho. Tá legal? Então, seja qual for o projeto de ordem material que estejamos envolvidos, nessa semana é hora de continuar com entusiasmo, continuar com a inspiração, manter essa inspiração e esse entusiasmo canalizados para a realização desse objetivo, com o intuito da lapidação, do desenvolvimento, do crescimento do mesmo. E isso vai acontecer através desse crescimento visível. Esse crescimento vai estar visível. Lembrando que, por enquanto, não estamos falando de conselhos, tá? Essas são tendências. E quando a gente fala de tendências, a gente se alinha ou não a essas tendências. A tendência energética, né? A tendência de ressonância dessa semana é que, por enquanto, isso aqui se alinhe de alguma forma, tá? Porém, a gente pode optar, a gente tem livre-arbítrio, a não se alinhar a isso de jeito nenhum, tá? E aí, quando a gente não se alinha, existe a outra tendência de estarmos alinhados com o lado negativo do diabo, que é estarmos autocentrados e querendo realizar ações de ordem concreta e material, inclusive de maneira inescrupulosa, tá? Mas aí, como a gente precisa disso aqui, para que esse diabo aconteça de maneira inspiradora, provavelmente o restante das tendências fique difuso, fique confuso e não aconteça a contento, tá? Agora, então a imperatriz veio dizer pra gente qual que é esse... ela veio dizer pra gente que existe um propósito maior, né? Vamos saber qual que é esse propósito maior agora, ao que ele se relaciona, que é o 10 de espadas, o encerramento de ciclos, tá? E o encerramento total de ciclos. Diferentemente da torre,
O 10 de espadas, ele não prevê uma catástrofe, ele não prevê uma surpresa, ele não prevê um momento de caos e de destruição, nem nada do tipo. O 10 de espadas, ele tem mais a ver com a inspiração do encerramento, tá? Então, se você que está ouvindo aí não estava sabendo ao que se refere esse projeto de ordem material, a gente já tem uma pista, porque ele tem a ver com encerramento de ciclos, tá? Qual é o ciclo que você está encerrando na sua vida agora? Quais são os ciclos, né? Agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de reclusão, todos nós estamos presenciando e enfrentando vários encerramentos de ciclo, né? Tanto os de ordem material como os de ordem emocional. Existem pessoas, amigos, parentes e familiares que estão partindo todos os dias. E de uma perspectiva material, existem projetos e cronogramas que estão também mudando ou sendo encerrados todos os dias. Tá legal? Então verifique na sua vida o que está alinhado com essa energia e com essa tendência que a gente está falando até agora, tá? O diabo no centro, a contraparte do 8 de ouros, a imperatriz no alto e o 10 de espadas no fundo, tá? Então essa construtividade, essa lapidação e esse crescimento, ele também vai ter a ver com encerrar ciclos e se desvencilhar de coisas que não prestam mais na sua vida, tá? Diferente, mais uma vez, diferente da torre e da morte, que também fala sobre um fim de ciclos e também fala sobre transformação, o 10 de espadas, ele é uma necessidade, tá? E aqui a gente já sabe que é uma necessidade de ordem material. A torre, ela acontece independente da sua vontade. Geralmente tem a ver com alguma semente que já foi plantada. A morte, ela é uma sensação emocional de transformação, de mudança de ciclo e vontade de mudar, ainda que isso seja doloroso pra gente, tá? Já o 10 de espadas, ele é uma necessidade de dar um basta, de dar um fim, de extirpar alguma coisa. O 10 de espadas, por exemplo, ele se assemelha a um tumor, que ele está numa parte do corpo e que ele já foi diagnosticado como uma metástase, mas a gente tem uma opção, que é cortar aquela parte e encerrar o problema, tá? Pode até ser doloroso, até ser que ele seja algo relativamente doloroso e tudo mais, não exatamente como a morte, né? Que é um processo bem emocional. Mas o 10 de espadas, ele tem a ver com um encerramento brusco, cabal, fatal, acabou, ponto final, de ciclo, necessário e geralmente racional, lógico e por vontade própria. Tá legal, pessoal? Boa tarde, Thay, tudo bem? Boa tarde, Dan. Boa tarde, Daisy, tudo bem, pessoal? Eu tô falando rápido, tá? Geralmente eu falo mais rápido e eu tô empolgado aqui na leitura porque não há interação, por enquanto, tá? Sintam-se convidados para interagir, para perguntar, para questionar, para criticar, para sugerir, para fazer o que vocês quiserem, que a gente vai conversando. Eu escolhi esse modelo de live, ao invés de fazer vídeos produzidos, com o intuito da interação, tá legal? Não se sintam obrigados, obviamente, mas se tiver alguma pergunta, compartilhem que a gente vai conversando e de repente até agrega alguma coisa ao sentido do que a gente estava fazendo aqui, tá legal? Bom, houve situações assim no passado em que a solução ela foi resolvida da mesma forma, da contraparte, tá? Em que houve a construtividade e a lapidação de algum objetivo material pós-análise. Então vamos saber qual foi esse momento. Novamente, se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça da mandala da semana passada. Novamente, eu convido todo mundo para dar uma olhada, porque essa mandala, ela, evidentemente, está se comunicando com a mandala da semana passada. Ela é um complemento da mandala da semana passada. Se eu não me engano, a gente teve o mesmo objetivo, o mesmo alinhamento com o passado para solucionar essa questão central aqui, né? De que maneira a gente consegue lapidar alguma coisa e direcionar a energia do diabo para que isso seja progressivo e construtivo
numa perspectiva positiva para todos, tá? E o 5 de paus, ele vem dizer pra gente o famoso fight or challenge, né? Lutar, né? Tretar ou concorrer, ou desafiar, ou se divertir, no caso, mudando o sentido da tradução, mas não o sentido do arquétipo da carta, né? Então o 5 de paus, ele nos convida a levar as coisas na esportiva, tá? A gente consegue analisar e consegue lapidar as nossas questões materiais usando a energia do diabo quando a gente leva as coisas na esportiva e a gente não usa a energia do diabo para treta, tá? Lembre-se que como a gente está com o Sol em Áries, né? E Áries é um signo bem treteiro, né? A gente sabe. Que gosta bastante de embate e tudo mais. Essa energia, quando ela se coloca como sombra, né? Quando essa energia de treta, essa energia bélica do signo, que é, na verdade, comum de todos os signos de fogo, né? Mas que ela está mais presente no signo de Áries, ela é mais superficial no signo de Áries, está mais na superfície, né? Quando essa energia está no lado sombra, entre aspas, tá? Ela gera grande prejuízo social, inclusive material, já que aqui a gente está falando sobre questões de ordem material e espiritual, né? Porém, quando a gente leva essa energia bélica, de gana e tal, para o lado positivo, a gente tem o entusiasmo e a gente tem o crescimento que a gente está precisando aqui nessa semana que está entrando, tá legal? E o 5 de paus, ele fala exatamente sobre isso. Em que momento do passado, e o passado pode ser inclusive semana passada, né? Em que momento do passado a gente utilizou essa energia em nosso benefício, tá bom? Perspectivas de futuro, agora, dessa mandala aqui. Olha, novamente o Cavaleiro de Paus. Eu virei porque eu não tiro cartas invertidas, tá, pessoal? Eu faço uma leitura considerando todos os aspectos das interpretações, tá? Tanto os aspectos desafiadores, negativos, né? Como os aspectos positivos. Mais uma vez, se eu não me engano, na semana passada a gente teve exatamente essa configuração aqui, ó. O Diabo no centro, o Cavaleiro de Paus como perspectiva de futuro, que é a expansão, o progresso, o desenvolvimento, né? O Cavaleiro de Paus, ele está associado diretamente ao signo de Sagitário. Então, mais uma vez, voltando para a astrologia, quem quiser dar uma olhada no arquétipo do signo de Sagitário e não na parte de personalidade, tá? Na parte arquetípica, né? O que significa, quais são os símbolos, o que ele representa, qual que é o planeta do signo de Sagitário, a influência dele. Com certeza a gente tem um aprofundamento no significado do Cavaleiro de Paus, tá? E se eu não me engano, a gente teve exatamente essa mesma sequência, tá? Com uma carta de ouros como contraparte. Só que na semana passada era um valete, era uma carta de início, né? De início executivo, né? E hoje a gente tem o 8 de ouros, que é uma carta de lapidação. É o retorno para a execução. Tá bom? Então, uma das perspectivas de futuro que a gente tem aqui, caminhos abertos, tendências de perspectiva de futuro desse projeto, seja ele qual for, é que, uma vez isso aqui tudo alinhado, a gente tem a perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, de novas aventuras, de expansão dos horizontes, de viagens, né? Não sei. Bom, tudo isso está relacionado de maneira indireta, né? E algumas coisas de maneira direta. Porque a expansão, ela sempre tem a ver com conhecer novas pessoas, novos lugares e novas situações, adquirir novas habilidades, adquirir novos conhecimentos. Tudo isso está relacionado ao Cavaleiro de Paus e ao signo, tá? Quem quiser se aproximar, então, dá uma olhadinha nesses detalhes astrológicos, porque vai ter bastante a ver com o que a gente está falando, ok? Bom, para passar por tudo isso, teremos ferramentas e recursos disponíveis. Quais serão elas aqui? O 9 de ouros. Então, a nossa vontade, principalmente, o 9 de ouros é quase o 10. O 10 é quando a gente está chegando lá, tá? Como as cartas de ouros, o naipe de ouros, ele fala sobre o aspecto material, financeiro, né, o aspecto concreto. A gente relaciona, eu vou falar só do contexto, tá, pessoal? Contextualmente. A gente relaciona o 10 de ouros à conclusão de alguma meta, certo?
Então, o 10 de ouros, ele seria a conclusão das nossas metas. O 9 de ouros, ele é a busca por essa conclusão. É o momento em que a gente já sabe o que a gente vai fazer, já sabe o que a gente quer, já sabe como fazer, já tem as habilidades e os talentos e a gente quer colocar a coisa para prosperar, certo? A coisa ainda não prosperou, mas ela está no caminho de prosperar se a gente joga essa energia. E aqui, como talentos e recursos, a gente tem essa energia, tá? Essa energia, seja ela uma energia não concreta, né, como o incentivo, a vontade, o desejo, o talento, a inspiração, ou seja uma energia concreta, que seria, no caso, as ferramentas, né, necessárias para essa concretização e para essa realização. Tá? Agora a gente vem aqui para o nosso entorno, né? De que maneira ele reflete, de que maneira ele se relaciona e de que maneira ele responde e interage com a gente nesse momento, tá? E a gente tem a estrela. Maravilha, o que coloca, de fato, as perspectivas da nossa mandala aqui, todas num plano positivo. Porque ao nosso redor, a gente tem incentivo, a gente tem inspiração, a gente tem esperança. E por mais que a energia da estrela ela não seja uma energia de fato concreta, e que ela não simbolize uma ação física, material concreta, né? A estrela, aqui, para nossa perspectiva, ela gera um bom presságio, ela gera uma boa inspiração, porque ela simboliza positividade, ela simboliza incentivo, ela simboliza inspiração. E o principal, que seja qual for essa conclusão aqui que a gente está falando, a estrela, ela não representa um obstáculo. Pelo contrário, ela representa um reforço. Ao invés de chegar aquela pessoa para te dizer eu acho que você deveria desistir ou deveria repensar, você vai encontrar pessoas: oi, Thaís, tudo bem? A gente está aqui na metade, já eu vou fazer uma retrospectiva, tá? Para quem está chegando agora, pegar o bonde andando. Pois bem, ao invés da gente encontrar aquele fator ambiental, né? Aquela pessoa ao nosso redor que joga uma areia, ou que bloqueia, ou que desafia a gente de alguma forma, ao contrário, a tendência aqui é que a gente esteja alinhado com o nosso entorno e que o nosso entorno ele seja positivo, ele esteja incentivando, ele esteja falando pra gente: é isso aí, vai lá, confia em você, tamo junto, sabe? Uma energia, inclusive, tão necessária e tão importante para esse momento que a gente está vivendo agora, onde todo mundo está com tanto medo e cansado e triste e, lógico, né, autocentrado, algumas pessoas por questões óbvias, né, porque nesse momento de insegurança a gente fica muito autocentrado mesmo, né, a gente acaba ficando bem autocentrado, como todo ser humano, mas também uma energia de olhar para o próprio umbigo, né, que a gente tem visto bastante, principalmente quando a gente aborda o assunto de pessoas que não estão respeitando as regras de reclusão, que afetam a coletividade. É isso aí, Thaís. Bom, então voltando, vou fazer um resumo breve, tá? Para quem está chegando agora, para não pegar, para pegar o bonde andando, mas não se perder. Essa mandala, eu sugiro que todo mundo assista novamente a mandala da semana passada, porque essa mandala evidentemente se comunica com a mandala da semana passada como se ela fosse uma parte 2, uma continuidade. A gente tem a energia do diabo aqui no centro como canalização de energia, né? Mas o diabo ele tem uma parte positiva e tem uma parte que não é tão positiva assim, né? A parte negativa do diabo, ela é a criança ferida, tá? Que ela é egoísta, que ela é autocentrada, que ela é materialista e que muitas vezes é inescrupulosa. Mas ele tem um lado positivo, né? Claro que é o incentivo, a inspiração, a garra, a gana, a paixão, a vontade de fazer a coisa acontecer, o desejo, o tesão de realizar alguma coisa. Na semana passada, a gente teve como contraparte desse diabo o valete de ouros, que é o aprendiz esforçado. Hoje a gente tem o 8 de ouros, tá? Que é a construtividade, que é a lapidação. Como utilizar essa energia, então, de maneira construtiva. Tá? Se a gente não pensa na coletividade, na construtividade e na lapidação,
essa energia do diabo ela vem com esse obstáculo. E a energia do diabo como obstáculo é aquela parte negativa que eu falei. O egocentrismo, a falta de escrúpulos, materialismo, etc. Tá? Então, existe essa tendência para realizar e desenvolver os processos dessa maneira. Tudo isso se mostra de maneira extremamente positiva e através do desenvolvimento concreto. Então, o que quer que seja que nós estejamos alinhados essa semana trabalhando, vai dar retorno, vai ter um feedback, né? Na medida do nosso investimento positivo. Oi Marília, boa tarde, tudo bem? Na medida do nosso investimento positivo, a gente vai ter feedbacks igualmente positivos. E, mais uma vez, a Imperatriz, né? Ela tem o cetro na mão esquerda, tá? Vocês estão vendo aí em casa a carta invertida, tá? Dá pra ver pelo nome, né? Que tá ao contrário, porque a câmera do celular, ela espelha, tá? Mas, originalmente, ela tá com o cetro na mão esquerda. Isso simboliza que o controle tá na mão esquerda, tá? Mais importante para ela é a sabedoria e o escudo da águia que tem aqui, que além de ser uma defesa, que ela se defende de maneira sábia, tá? Ela também produz algo pensando em o que quer que ela esteja produzindo tem um fundamento maior, tem algo maior. O fundamento, a inspiração desse fundamento que a gente viu aqui são os encerramentos de ciclo, tá? Então, seja qual for esse projeto que a gente esteja envolvido, ele tem a ver com encerramentos de ciclo necessários da nossa vida e da nossa semana, né? No passado, e aqui que foi muito interessante, e por isso, né, eu falei que essa mandala se relacionava muito. Tava tudo muito meio embaralhado, tá, pessoal? Mas a gente tem essas 3 sequências aqui, ó, iguais às da semana passada, se eu não me engano, tá? Se não for a mesma, é muito parecido. Então, no passado, jogar de lado a energia de treta e focar as questões e os desafios internos, transformar os obstáculos em oportunidades e canalizar a energia de treta para algo construtivo e materializador, foi uma conduta do passado que nós tivemos que pode nos ajudar a conduzir esse processo de lapidação. E as perspectivas de futuro, né? Resumindo, elas estão diretamente associadas ao arquétipo do signo de Sagitário e ao planeta Júpiter, que é o Cavaleiro de Paus, que é o desenvolvimento, o progresso, a expansão, adquirir novas habilidades, conhecer novos lugares, novas pessoas, né? Obviamente mantendo o distanciamento social, por favor. Nós temos como talentos e recursos 9 de ouros aqui, né? Que ainda não é a finalização, que ainda não é a conclusão de um processo material, né? A gente não tem a conclusão desse nosso processo nas nossas mãos. É óbvio, né? Ele está em fase de lapidação aqui, a mandala já disse. Mas a gente tem ou um instinto, a inspiração, o talento ou o incentivo necessário para fazer isso, ou a gente tem as ferramentas, né? Numa perspectiva mais concreta e material. As ferramentas para fazer a coisa acontecer, né? Então, o processo de concretização, de materialização, de prosperidade, ou seja lá de que maneira isso se alinhe na sua vida, neste sentido que estamos falando, né? São talentos e recursos que eles estão à disposição da gente para ser utilizados, tá? Pode ser que seja um investimento também, ou um dinheiro, mas não o dinheiro final, não o retorno, entendeu? Aquela viabilidade que a gente tem para fazer aquela coisa acontecer. E novamente, eu acredito que todo mundo já estava aqui, mas para quem chegou agora mesmo, a estrela que veio como o nosso entorno, né? Como a gente vai estar sendo visto e recebido, que é de maneira positiva, de maneira inspiradora, com incentivo e boa vontade, tá? Agora aqui, como perspectivas individuais, a gente tem o 6 de espadas, tá? Então, de fato, nós não temos temores, porque as nossas esperanças elas estarão alinhadas com a ausência de conexão emocional, tá bom? E isso aqui, ó, essa expectativa, isso é uma expectativa, tá legal, pessoal? Isso aqui não tá no plano material. Você pode não sentir isso aqui. Isso aqui é uma expectativa. Essa desconexão com a questão emocional, ela é muito importante para isso aqui, ó.
tá? Para esse encerramento. Esses encerramentos e esses cortes e essas rupturas necessárias e altruístas, ok? Porque quando a gente se conecta emocionalmente, esses encerramentos eles se tornam dolorosos, tá? Aí, isso inclusive faz sentido, porque sem essa expectativa lógica, tá? Desprendida e não emocional, sem a expectativa, essa carta aqui provavelmente seria a morte, que seriam encerramentos e transformações dolorosas. Não é o caso. Aqui, se você estiver alinhando isso aqui com o que está acontecendo na sua vida, provavelmente você já sabe o que você está cortando, já está encerrando ou já está abrindo mão para esse projeto, para essa história aqui acontecer na sua vida. E, finalmente, o conselho da mandala... Opa! Fica aí. E, finalmente, o conselho da mandala, que é o Ás de copas, que é usar a alegria, que é usar de fato, na verdade ela está corroborando a energia do diabo, né? Que é usar de fato a parte positiva do diabo a seu favor, né? O conselho da mandala é esse: fazer a coisa com amor, investir nos seus sonhos, se desconectar emocionalmente do processo, tá? Porém, investir naquilo que você ama. Entenda, o processo está desconectado emocionalmente. Às vezes a gente precisa fazer alguns cortes, dar tchau para algumas coisas, fazer algumas rupturas necessárias, tá? Em prol de uma coisa que a gente ama, em prol de uma coisa que a gente quer, em prol da harmonia, da felicidade, da alegria e da continuidade da nossa vida, tá? Então, aqui no caso, essa mandala, ela está falando sobre a conclusão de objetivos essa semana. Quer dizer, a tendência, né, é o alinhamento à conclusão desses objetivos de maneira adulta. Olha só, a gente está, de fato, trabalhando com a nossa criança, né, que sonha, trabalhando de mãos dadas com o nosso adulto que realiza. Porque a criança, ela chora quando ela perde o brinquedo. O adulto, ele sabe que aquele brinquedo ele não serve mais, ele passa para frente. E os dois estão querendo a mesma coisa, de maneira harmônica e de maneira alegre, né? De maneira autoastral. Não vai embora ainda. Agir com a razão em vez do coração. É isso, Leandro? Mais ou menos, Thaís. Porque aqui é uma questão mais ampla, tá? Existe a expectativa da desconexão emocional. Porque aqui a gente já viu que o propósito ele tem a ver com sonhos e tem a ver com o coração. Então, o propósito, ele tá ligado com as nossas questões afetivas, ele tá ligado com as nossas... E eu não tô falando sobre relacionamento, eu tô falando, por exemplo, sobre aquele projeto que você ama, ou aquele trabalho que você ama, ou aquela coisa, seja lá o que ela for, que te faz feliz, entendeu? Então, o objetivo é esse, porém, o processo, como ele envolve rupturas, ele precisa de razão, ele precisa estar desconectado emocionalmente. Em algum momento a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer para aquilo acontecer, tá? Obviamente, como é uma perspectiva positiva, né? Dado o contexto da carta do diabo, obviamente isso é feito com escrúpulos, tá? Principalmente porque a gente tem essa imperatriz aqui no alto, certo? Que ela tá concedendo essa perspectiva positiva, certo, pessoal? Se alguém tiver mais dúvida, pode ir perguntando. Eu vou tirar agora mais 4 cartas complementares, tá? A primeira é das cartas do Caminho Sagrado, da James Sands, que são símbolos e elementos dos índios norte-americanos, que vêm corroborar o nosso processo. E eles vêm falar também, provavelmente, aqui... quer dizer, esses símbolos, eles vão dar um norte, uma pista do que se relaciona... para quem não está sabendo que projeto é esse, ou que conquista é essa, ou que progresso é esse, né? Vai dar uma pista para isso. E para quem já sabe, né? Vai dar uma pista de qual o sentido, qual a razão de ser disso tudo, né? Lembrando, convido mais uma vez todo mundo que está assistindo essa live a assistir a live da semana passada, porque na live da semana passada a gente tem o que eu acredito que seja a primeira parte dessa mandala, tá? E é importante, mesmo que a semana já tenha passado,
é importante para a gente entender o contexto e para a gente comparar com o que aconteceu na nossa semana passada e ver como aquilo se comportou e se aquilo se comportou de alguma forma alinhado com a mandala que a gente tirou, tá? Então aqui a gente tem o lugar de poder, ligação com a terra e a captação de energia. Eu vou ler um trecho para vocês, tá? Mas o lugar de poder fala principalmente sobre a gente transformar aquilo que a gente está fazendo numa coisa sagrada, que foi o que a Imperatriz já disse ali em cima, né? Qual é o propósito que você está fazendo, né? É só ganhar dinheiro? Não pode. O propósito que você está fazendo tem que ter uma coisa a mais, certo? Mas o lugar de poder ele tem uma questão extra, tá? Qual é o seu lugar de poder? Você já parou para pensar nisso? Então, se a gente escolheu hoje a carta de lugar de poder, é porque a gente está buscando uma forma de se tornar um catalisador de determinados acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta, que é exatamente isso, né? A gente começou com o Valete de Ouros como contraparte dessa energia criadora do diabo, e agora a gente está com o 8 de Ouros, que é a lapidação dessa mesma energia. Para tornar-se catalisador de alguma situação, seja ela qual for, né? Aí a gente alinha, a gente faz o exercício de reflexão que a mandala pressupõe. Como eu disse no começo, eu não estou trazendo questões divinatórias e nem verdades absolutas, eu estou trazendo aqui perspectivas de aprendizado para a semana. Então, para a gente se tornar catalisador de alguma situação, a gente precisa direcionar os talentos, visando obter um certo tipo de resultado, né? Então, corroborando, confirmando o que a gente leu na mandala aqui. Essa habilidade é aprendida através da ligação com a terra. Muito importante também porque o 8 de Ouros, enquanto naipe material, ele está relacionado e associado ao elemento terra, tá? O nosso corpo está apto a conduzir a energia necessária para alcançar um determinado resultado. Basta permitir que a Mãe Terra o recarregue com a voltagem extra. Descubra um lugar de poder pessoal e invoque os 4 elementos mediante preces de gratidão. Depois, poderá direcionar seus talentos para sempre e receber o poder de manifestação. Ao agir assim, suas necessidades serão atendidas. Você poderá fazer esse poder de cura se manifestar, utilizando sua própria criatividade e recebendo da Mãe Terra toda a energia necessária. Lembre-se que é um catalisador e que é totalmente responsável pelo seu acúmulo de poder pessoal. E isso está totalmente ligado ao arquétipo do diabo, porque o acúmulo dele de poder pessoal nessa casa do diabo, bom, a gente já falou, já repetiu várias vezes, né? Mas se ele não é bem utilizado, ele retorna, né? Ele se reverte de maneira negativa e aí gera aquela questão desconstrutiva que a gente já repetiu tantas vezes nessa live, né? A manifestação do egoísmo, do egocentrismo, de você ser autocentrado, de querer realizar desejos materiais demais sem propósito e inclusive de maneira inescrupulosa e tudo mais. A Imperatriz também é uma carta que está totalmente associada à Mãe Terra, porque a Imperatriz, ela, não sei se dá para ver aí, mas ela está grávida, né? Então ela é uma mãe, ela tem essa energia maternal. E ela é a mãe de todas as rainhas, né? Ela é a rainha das rainhas dos outros naipes aqui do tarô, tá? Então a carta do lugar de poder, ela veio corroborar. Se questione qual é o seu lugar de poder e qual tipo de energia e qual tipo de propósito esse lugar inspira para a realização dos seus objetivos. Agora a gente tira aqui também que animal xamânico. Os índios norte-americanos, eles acreditavam que os animais, eles são entidades, cada uma representando processos, medicinas, arquétipos, símbolos, enfim, e que cada um tem uma sabedoria e uma medicina para compartilhar com a gente. E essa semana a gente sempre tira um animal, qual animal que pode estar com a gente e qual medicina ele compartilha com a gente. Na semana passada foi o beija-flor, que era a energia da música, da leveza, da alegria, da arte, da gratidão. E essa semana é a coruja. A coruja. É hora de enxergar no escuro, de tirar o véu das ilusões, certo? E de lembrar que, e isso é muito importante, a carta do diabo, primeira coisa, o lugar de poder, ligação com a terra e captação de energia. A gente está captando energia, a gente está buscando energia e está lapidando aqui o nosso processo
para investir energia em alguma coisa, certo? A energia mágica mais poderosa que a gente tem, até para quem não estuda magia, para quem não estuda tarô, para quem não estuda nada espiritual, nada holístico e etc. A energia mais forte que existe é a paixão e a intenção que a gente coloca nas coisas, certo? A paixão e a intenção que a gente coloca nas coisas. E isso está relacionado com todo tipo de atitude e atividade que a gente realiza no nosso dia. Até na hora de beber água, a intenção que você está bebendo água, ela gera algum tipo de manifestação mágica, ressonante, energética. Entendeu? Não por outro motivo, muitas crenças espiritualistas utilizam água fluidificada depois de algum tipo de ritual ou algum tipo de processo em que a água está presente, né? Isso falando sobre esse elemento. Mas o poder da intenção, ele pode ser colocado e deve ser colocado, e na verdade ele está sendo colocado, e agora é importante a gente ter consciência dele, em tudo que a gente faz. E a coruja, ela é um animal mágico, que fala sobre a magia, e fala sobre a consciência da materialização dessa magia, tá? A coruja também ela fala sobre o desvencilhar das ilusões que a gente tem aqui. E eu vou ler um pedacinho aqui só para corroborar o que eu falei agora. Se a gente tirou aqui a carta da coruja, é sinal que a gente está sendo convidado a empregar os poderes de observação silenciosa para destrinchar alguma situação intrincada da vida. Certo? A coruja está ajudando a gente a perceber a verdade em sua inteireza. Ela pode fazer isso por meio de sonhos ou de práticas de meditação. Preste atenção a todo e qualquer presságio ou sinal, pois a verdade sempre acaba vertendo a luz sobre as coisas. Tá? A coruja ela não pode ser enganada, o que significa que seja qual for a intenção desse projeto, desse processo ou dessa situação que está sendo desenvolvida aqui, ela precisa necessariamente estar alinhada com a verdade, ok? Agora eu tiro aqui um guardião do fogo sagrado, que é um tarô, que são cartas, né? Na verdade não é um tarô, do alinhamento energético, do núcleo do fogo sagrado. Opa, já saiu aqui. Estava virada. Que é o Luz e Fé. Sou um anjo Luz e Fé, inclusive. O Luz e Fé, inclusive, ele é o que seria a versão positiva de Lúcifer, arquetipicamente falando, né? Que é o que o cristianismo, o cristianismo não, mas algumas religiões cristãs se referem como o diabo, né? Luz e Fé. Sou um anjo guardião que te protege nos momentos em que todas as forças contrárias possam estar direcionadas para você. Te trago a consciência do quanto você é forte e te levo ao conhecimento do teu mais profundo inconsciente, trazendo à tona registros de vivências antigas para receberem um novo significado. Te ajudo a encaminhar e a transmutar energias mais densas e a superar os teus desafios com equilíbrio e fé no coração. Ok? Então, Luz e Fé, ele é um guardião que estará com a gente essa semana. Quem quiser chamar o Luz e Fé quando estiver se sentindo desalinhado ou desconectado dos objetivos ou dessa energia da semana, estala o dedo na altura do coração e chama o Luz e Fé. E só pra gente encerrar, deixa eu ver se ela está aqui. Está. Eu vou encerrar tirando aqui pra gente uma das cartas do Oráculo da Alma, que ele responde o que a gente perguntou para Mandala, que é: quais são os desafios e quais são os propósitos de aprendizagem da nossa alma essa semana? Para que estivemos ou estaremos passando por alguma situação? Como isso interfere na nossa vida, né? E o que a gente precisa aprender? O que o nosso espírito precisa aprender nessa semana? Que é o objetivo dessa mandala. E essa carta aqui, ela corrobora e mata o sentido totalmente, tá? Mata no sentido 100% positivo, tá, gente? Mata porque eu quis dizer que ela bate o martelo, que ela confirma, tá? Então, pra gente, essa semana, a lição pra alma é: alcance as estrelas.
alcança as estrelas. Olha só. A mensagem é clara. Você é um instrumento da criatividade divina e está sendo chamado para vivenciar a sua herança verdadeira. O propósito da alma, agora, é reivindicar seu potencial ilimitado, dirigindo seus pensamentos e emoções exclusivamente em direção aos seus sonhos mais elevados. Pensamentos e emoções aos sonhos mais elevados. Tá? O diabo aqui com a imperatriz aqui em cima. A lição para a alma. Apoie sua visão, estabilizando e fortalecendo seu corpo com uma dieta saudável e exercícios regulares. Aumente o potencial de suas faculdades mentais, assumindo o comando de seus pensamentos, concentrando-se apenas em resultados positivos e criativos. Não seja varrido pelas ondas negativas do desespero que percorre o mundo. Separe-se da massa inconsciente e reclame e declare energeticamente sua divindade. Seja brilhante e alcance as estrelas. Esse é o melhor caminho para trabalhar por suas metas e ajudar o próximo. Eu só queria fazer um comentário muito importante sobre isso, para ficar claro o sentido do que a gente acabou de tirar e do que a gente acabou de ler. Toda essa mandala, ela fala sobre execução. Ela fala sobre fazer o que tem que ser feito. Ela fala sobre desenvolvimento concreto e desenvolvimento material. Fala sobre captar energia, fala sobre lapidar os resultados, buscar algo maior e trabalhar com a verdade, certo? Ela não fala em nenhum momento sobre virar a página, jogar as coisas para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. Eu sou um instrumento divino, gratiluz e você que se ferre, entendeu? Ela não está falando absolutamente nada disso. Muito pelo contrário. Ela está falando que a responsabilidade por cortar as coisas que não prestam, por realizar, por desenvolver, por construir e por edificar de maneira expansiva, positiva, através do crescimento e buscando algo maior, preferencialmente e necessariamente conectado com o mundo espiritual, está nas mãos de todas as pessoas que estão se sentindo conectadas com esse trabalho. Certo? Então, é sobre isso que a gente está falando. E isso é muito importante. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Vou deixar, como de costume, o vídeo disponível nas redes sociais. Mais tarde ele vai estar... O upload vai ter sido feito no nosso canal do YouTube. Certo? Acompanhe o nosso Instagram. Inclusive, lembrei de uma coisa, quem quiser contribuir com o canal de alguma forma, existe um painel de contribuição na legenda de todos os nossos vídeos que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, da Trilha da Lua Nova, tá? Então, quem quiser contribuir de alguma forma para que esse trabalho continue acontecendo, pode se sentir à vontade, tá? Não é uma obrigação, vou continuar fazendo isso aqui de bom grado e com muita alegria, tá? Vou deixar disponível agora no IGTV. Mais tarde ele estará no YouTube. E é isso. A gente se fala na semana que vem. Mandem, por favor, sugestões, dúvidas, críticas, pautas. A gente pode, de repente, fazer outras lives em algum momento ao longo da semana para a gente falar a respeito de outros assuntos, desde que eles sejam de ordem coletiva, é claro. E é isso, minha gente. Muito obrigado. Boa semana. E boa sorte para todos. A gente se vê domingo ou, quem sabe, mais em breve, tá bom? Abração.